Olá, maravilhosa! Como está sendo o seu dia? Querida, eu quero compartilhar com você um pouco da minha experiência como psicóloga clínica. Meu nome é Luzia Dias, eu tô aqui no meu cantinho, numa casa, num espaço que eu abri aqui na minha cidade, no sertão do Nordeste, um lugar de acolhida para mulheres, um lugar onde eu coloco os meus conhecimentos como psicóloga, os anos de conhecimento como pastora, na minha atuação clínica, como coach, como teóloga, eu pego todos esses conhecimentos. E nós construímos aqui algo que eu chamo de teoterapêutico. Eventos onde a gente reúne mulheres para pensar nas nossas dores. Quais? Né? No nosso medo, culpa, raiva, sentimentos que às vezes a gente não reconhece em nós, mas que eles muitas vezes nos invadem e causam aí acontecimentos na nossa vida que muitas vezes a gente não sabe nem como reparar. E uma das coisas que eu tenho como vivência com um grupo de mulheres é assim, às vezes a gente fala alguma coisa, faz alguma coisa, e aí depois quando a gente vai olhar, vai se perceber, a gente olha e fala assim, ixi, acho que eu não fui muito sábia aqui, eu acho que eu falei o que não devia, fiz o que não devia, e aí a gente faz o quê? A gente vai orar, porque a gente vai falar com quem para resolver? Deus. A gente vai pedir para Deus consertar o que a gente quebrou. E uma das coisas que eu mais penso e que eu vejo acontecer muito atualmente é assim, mulheres realizando divórcio simbólico no casamento. Mulheres cristãs que buscam sabedoria, que buscam na oração, no jejum, ter uma vida de intimidade com Deus e que fazem o divórcio simbólico e não sabem como estão fazendo esse divórcio simbólico. Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus ministrou ao meu coração e eu preciso falar com vocês para não sofrer da obesidade intelectual, né? Quando a gente vai tendo muito conhecimento e não repassa o conhecimento. Então eu quero aqui repassar meu conhecimento de todos os anos de experiência com mulheres, com um grupo de mulheres, trabalhando no Ministério Infantil, trabalhando no Ministério com Mulheres e hoje atuando como líder juvenil. Eu tenho aprendido muito com os meus jovens, né? O quanto nós mães, né, falhamos muitas vezes em coisas bobas, pequenas que a gente faz, né, na vida. Mas vamos lá que a gente já introduziu bastante coisa aqui. Trouxe para nossa conversa o nosso café. Eu tenho uma jornada do café, vou contar para vocês a jornada do café, mas eu trouxe aqui o café para regar aqui a nossa conversa. De vez em quando vai ter chá e por aí vai. E água também, viu, gente? A gente traz água para nossa conversa. Mas vamos lá. Eu quero compartilhar com vocês um conhecimento desse divórcio simbólico. Talvez você esteja divorciada e não faz ideia de como foi que isso tudo aconteceu. E eu vou compartilhar com vocês aqui algo que eu fui estudar e aí eu olhei e falei, nossa, verdade, aqui tem um divórcio simbólico. Quantas vezes a gente está casada com o marido, tem aí o que a gente chama de uma união, que deveríamos estar compartilhando, deveríamos estar sendo companheira do marido e não estamos sendo, porque nós fizemos casamentos simbólicos com os filhos e que é natural às vezes acontecer. Quando você fala mal do seu marido, né, para o seu filho. E eu queria utilizar com vocês o conhecimento das Sagradas Escrituras e eu quero que você vá buscar nas Sagradas Escrituras a história de Rebeca e Isaac. Como que Rebeca vai cuidar de Jacó, o seu filho amado, querido do coração? Porque é muito interessante quando a mãe tem um filho preferido, o pai muitas vezes tem um filho preferido. E aí esse filho preferido fica sendo amado, nutrido, cuidado, de certa forma que o filho vai entrando em prioridade nesse relacionamento e fazendo o relacionamento se tornar um trio. Porque se você é casada com o teu marido e você está estabelecendo um relacionamento de aliança com o teu filho, você está colocando um trio aí no casamento. E se o seu
esposo faz a mesma coisa com um outro filho, ou às vezes com o mesmo filho, né? Que às vezes o pai tem um relacionamento muito bom com o filho, a mãe tem um relacionamento muito bom com o filho, mas o casal não tem um bom relacionamento. Então, de certa forma, esse filho está entrando aí como mediador. Rebeca, quando fez isso com Jacó, ela causou um dano irreparável na família. É tanto que depois que Jacó sai da casa, quando Jacó retorna, Rebeca não era mais viva, aquela foi a última vez que ela viu o filho amado. O casamento, a união de homem e mulher, o casamento é constituído por Deus, né? Ele é uma união perfeita. Mas a união perfeita de duas pessoas que são completamente diferentes, porque a gente não é igual ao marido, né? A gente não faz as mesmas coisas, a gente não tem as mesmas habilidades. A gente comunga das diferenças e é para ser assim. Não é para tudo ser igualzinho. Mas enfim, Jacó era o filho amado de Rebeca, porque era o filho que ajudava no serviço da casa, que acabava auxiliando, que estava mais próximo. E de certa forma essa proximidade fez com que eles tivessem assuntos em comum, a casa em comum, as coisas da casa em comum, né? Rebeca ensinou a Jacó habilidades da cozinha, que era uma coisa que Rebeca fazia muito bem. E aí Rebeca vai convivendo com o seu filho Jacó, de certa maneira que quando ela vê que Isaac vai abençoar Esaú, ela quer essa bênção para o seu filho Jacó, que era o filho amado dela. E ela faz ali, ela arquiteta tudo, ela trama tudo com o seu filho, e o filho ainda adverte. O filho ainda vira para ela e diz assim, que o pai iria desconfiar que ele não era Esaú. Naquele momento foi a oportunidade que Rebeca deveria ter tido ali a viradinha de chave, um insight, e falado assim, poxa vida, realmente, se eu for descoberta, porque sou eu que estou fazendo isso aqui, não é Jacó. E quando essa fichinha não cai, esse insight que ela não tem, e ela não decide dessa forma, ela continua, ela persiste no erro, e ela fala, não, você vai, eu vou te ajudar, e ela continua arquitetando, e Jacó vai lá e tem a bênção do pai. Ela faz naquilo dali, naquele relacionamento, ela faz um divórcio simbólico, né, onde ela faz uma aliança com o filho, um acordo com o filho, e que o esposo dela não tá sabendo. Ela faz um combinado com o filho e tira o esposo daquele combinado e faz o esposo errar. E é uma das coisas que eu mais percebo em atitudes de mulheres cristãs, é confundirem os seus relacionamentos. Relacionamento que você tem com seu esposo, existe uma aliança de confiança. Mas Luzia, o meu esposo faz coisas que eu não aceito, que eu não gosto, e tá tudo bem. Você tá aí para orientar, você não tá para pegar na mão e fazer. Ele vai ter as escolhas dele, ele vai ter que ser responsável, ele é um ser humano que deveria ser adulto, e você não pode fortalecer a infantilidade dele. Então, se o seu marido está sendo infantil em algumas coisas, não seja infantil também em contrapartida. Seja a mulher madura e sábia dentro da sabedoria que você já tem no teu coração. Confie no teu coração, escute o teu coração. Ele será a bússola para você tomar as atitudes corretas. E aí a gente precisa treinar o coração, né? Porque o coração de Rebeca não foi sábio, mas a gente precisa saber e conhecer, né, com os erros dos outros, para que nós não venhamos praticar ou cair nos mesmos erros. Então comece a olhar se na tua união, se no teu casamento, você está estabelecendo alianças com compromissos, acordos, e está deixando seu esposo de fora, e seu esposo não está sabendo do que está acontecendo, porque se envolve o teu casamento, envolve a aliança que Deus está nela. Então não faça alianças, não faça acordos que o teu marido, que o teu casamento está sendo comprometido, que pode correr um risco. Então é muito importante você olhar para isso. Quando você
faz aliança com o filho e coloca o teu filho como prioridade, você está fazendo um divórcio simbólico. Você está quebrando a aliança que você tem com o teu marido. E aí eu quero que você olhe para tudo isso aí com muito amor e carinho e compaixão com a tua jornada, porque eu também já fiz isso com a minha e foi uma oportunidade de aprender olhando para a vida de Rebeca. Até o terapêutica, ela tem esse viés da gente utilizar as histórias dos personagens para a gente trazer conhecimentos. Eu trouxe aqui pinceladazinhas, mas quando a gente faz um evento de teoterapêutica, a gente mergulha profundamente e a gente faz uma roda de conversa. E nessa roda de conversa a gente vai partilhando e a gente vai trazendo para as nossas experiências, né? Trazendo os níveis de consciência necessários para dar conta do casamento que Deus nos confiou, da casa que Deus nos confiou, dos filhos que Deus nos presenteou, e levando com sabedoria. Os encontros, eles servem para a gente estar alcançando esses níveis de consciência. E se você está aqui pertinho de mim, vem participar um dia conosco aqui para você conhecer como que são essas experiências e como que a gente pode evoluir, né? Como que a gente pode elevar os nossos níveis de consciência através das experiências dos personagens bíblicos, dos quais nós podemos aprender muitíssimo. Se fez sentido para você tudo isso aqui, curte esse vídeo, compartilha, manda para aquela tua amiga. Não cutuca ela não, mas manda para tua amiga que precisa aprender, precisa elevar os níveis de consciência, mas que ela de certa forma pode trazer outras e a gente construir aqui uma grande manada de mulheres, né? De leoas sábias, tá bom? Cheiro no coração de vocês, fiquem todas com Deus, fiquem na paz. Comenta o vídeo se fez sentido para vocês.